da 22ª reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente, Infraestrutura e Desenvolvimento. Agradeço a presença da senhora Maralice Batista de Freitas Champ, secretária municipal de Educação, da senhora Denise, chefe de departamento, que compareceram a esta reunião para debater os seguintes assuntos: descumprimento do PNAE, atraso na entrega dos uniformes escolares, gratificação de 33% para o cargo de ADI, reposição salarial dos cargos da gestão escolar, infraestrutura das escolas após o decreto de estado de emergência. Aberta a palavra. Essa palavra. Com a palavra, o vereador Lucas. Senhor presidente, obrigado. Gostaria de agradecer a Maralice, a presença da Denise também. Parabenizar vocês pelo trabalho. A gente sabe que 2025 foi um ano muito desafiador. A Maralice chegou aí com vários pepinos para ela resolver, muitos abacaxi para descascar. Mas em 2025 não faltou nada para as crianças, não faltou nada para as escolas, né? Nada do aprendizado aí das crianças foi interrompido. Vocês conseguiram conduzir muito bem o ano letivo. A gente fica muito contente por não ter faltado nada para as crianças, nada para os professores, nada para os funcionários. A nossa comissão, durante esse ano, é a primeira vez que a gente chama vocês aqui, faz parte das nossas atribuições aqui enquanto comissão. Vejo com bons olhos, né, durante esse ano todo, só uma vez vocês estarem aqui, porque as coisas estão caminhando bem. Hoje a gente gostaria de falar aqui de forma bem objetiva, para esclarecer para a população que a reunião também ela é gravada. E gostaria de começar aqui sobre o principal tema que motivou essa convocação, que é sobre o descumprimento do PNAE, que lá tem a regra que em unidades escolares que ofertam alimentação em período parcial, as frutas in natura no mínimo 2 dias na semana. E no período integral, deveria estar sendo oferecido 4 dias na semana. A gente visita bastante as escolas, a gente gosta de conversar com as crianças. O que vocês acham que precisa melhorar? O que está faltando? E uma das reclamações das próprias crianças é essa questão aí das frutas que estão baixas. A gente queria saber o que aconteceu e se em 2026 a gente sai daqui com o compromisso de melhorar isso. Bom dia aos 3 colegas. Sem dúvida nenhuma, nós tivemos alguns desafios para o ano 2025. Já iniciamos o ano letivo com um grande abacaxi, que foi a parada da obra da nova central de alimentação, que é algo que foi inesperado, inclusive pela antiga administração, que se essa central de alimentação estivesse pronta, vários desses problemas nós não teríamos ao longo de 2025. Nós não consideramos descumprimento, tá? Por que nós não consideramos descumprimento? E sim um cumprimento parcial. É conhecido de todos vocês que a infraestrutura oferecida hoje pela Cozinha Piloto é precária. Isso tanto é que está sendo construída, né, concluída, se Deus quiser, para 2026, a nova central de alimentação. E essa infraestrutura, ela prejudica, inclusive, no fornecimento desses alimentos. Por quê? A Cozinha Piloto, ela tem uma limitação de espaço, vocês o conhecem, né? Para manipulação, higienização desse alimento e distribuição, inclusive. Então, houve sim, consideramos assim um cumprimento parcial. Nós sabemos o seguinte: a quantidade de merendas, né, de lanches, sopa, a comida sólida ofertada no município. Hoje nós temos em média 18 mil refeições diárias que são confeccionadas pela própria Cozinha Piloto. E as demais são confeccionadas nas unidades escolares, que alcançam em torno de 34 mil refeições. É um montante muito considerável. Eu no mês de outubro, se eu não me engano, eu recebi a equipe de coordenadores de áreas da Cozinha Piloto, que nos entregaram um relatório lindo. Eu confesso a vocês que eu falei para eles: olha, vocês tiram leite de pedra. A quantidade de pães que a padaria da Cozinha Piloto faz, a quantidade de refeições que a cozinha faz.
E aí, realmente eles tiram leite de pedra, porque no espaço pequeno eu estive com eles, eu almocei com eles e vi que é uma situação precária em termos de quantidade de alimento a ser ofertado. Em termos de qualidade, nós sabemos que as nossas crianças não tiveram prejuízo na questão de carne, da proteína, do legumes, sim da fruta. Porque o grande dificultador para ele enquanto chefe, né, da cozinha piloto, eu até justifico a ausência dele, que vocês solicitaram, porque primeiro que eles estão em confraternização, mas hoje. Segundo, que já estava previamente agendado. Segundo, a cozinha piloto, assim como nós temos que dar conta de uma série de documentos administrativos até o nosso recesso. O recesso das escolas, professores, começou dia 12, das unidades escolares, a área administrativa dia 19, e nós vamos, se necessário, até dia 23 para dar conta de tudo, e ele também. Então, como ele tem uma pressa, inclusive, já de fazer a previsão para 2026, porque nós fizemos projeção de atendimento para 2026, nós estamos ampliando o atendimento, ampliou o número de alunos de creche, ampliou o número de alunos da pré-escola, ampliamos alunos para o ensino integral. A escola Corali Júlia, é conhecida de vocês, é uma escola que para 2026 passará a ser totalmente integral. Só que eu não posso deixar de avisar o Eduardo, responsável pela cozinha piloto, em fevereiro. Eu tenho que fazer uma antecipação. Então, a projeção nós fizemos com todos os colegas diretores e supervisores para o atendimento de 2026. Conseguimos ampliar atendimento em período integral em algumas unidades escolares. O Rubem Alves terá uma classe a mais. Corali, que é um salto grande, assim, vamos assim dizer, em termos de quantidade de aluno, então várias unidades, e isso eu estou passando, já passei para a cozinha piloto, para que eles possam já se prever nas compras para 2026. Você me perguntou se para 2026 já estamos prevendo o cumprimento total. Sim, sem dúvida nenhuma. Primeiro porque vocês devem ter conhecimento, em 2025 nós chamamos 2 novas nutricionistas. O quadro lá compunha 2 apenas nutricionistas, agora eles têm 4. Essas 2 novas nutricionistas, elas vieram compor o quadro de profissionais no qual elas dão suporte maior para as unidades, fazendo visitação, orientação. E em 2025 também, nós conseguimos, por solicitação dos próprios nutricionistas, fazermos no dia de conselho de escola, que é um dia que não tem aula, chamar as merendeiras na cozinha, para a secretaria e passar orientações sobre manipulação de alimentos adequados, aquela coisa toda que a gente sabe que algumas eram novas, ou não, nem tanto, porém a dificuldade encontrada, você é um funcionário de escola, você sabe, né, vivenciou algumas coisas, e aí, em razão dessas orientações, para 2026, essas frutas terão condições agora de ser recebidas pela cozinha piloto, a distribuição, porque inclusive necessidade de mais transporte, a higienização, porque, gente, aquilo, nós estamos lidando com um universo muito amplo de crianças pequenas, do ensino infantil e fundamental. O fundamental, principalmente, essa manipulação, bom, para todas as crianças, a higienização dessa fruta. Porque se eu ofertar só banana, vão reclamar, porque a banana não é uma fruta simples. Opa, descasco, uma mexerica, é simples. Só que nós dependemos do quê? Da época do ano. A banana é uma fruta que, ao ser distribuída, ela amassa muito fácil. Ao chegar na unidade, então ela tem que vir verde. Chegou na unidade, ela está verde. Não pode ser distribuída naqueles 2, 3 dias, só na próxima semana. Então, toda essa questão logística é uma loucura. A cozinha piloto, como que está o andamento das obras? Tem previsão? Foi retomada, a empresa que está lá, porém, nós fomos chamadas no mês de outubro, provavelmente, não tenho certeza, eu tenho pela Secretaria de Obras,
o engenheiro responsável pelo acompanhamento da retomada dessas obras da nova central de alimentação, juntamente com o secretário de obras, nos chamou para nos colocar a par da situação da cozinha piloto, da central de alimentação. Vários serviços que precisam ser realizados, além daquilo que já vinha no escopo dessa nova empresa. Então vai demandar um tempo um pouquinho maior, estão lá trabalhando, uma equipe pequena, mas vai envolver parte elétrica. Vocês sabem que houve o furto de fios e nós não temos como medir a quantidade, então tudo isso vai demandar um tempo, mas todo o trabalho é para que o quanto antes possível para a central de alimentação esteja, e alguns problemas a gente não tenha mais para 2026. Sim, provavelmente final de 2026. Olha, nós gostaríamos muito que no máximo, nós estamos trabalhando para um recesso de julho. Existe uma, bom dia novamente, existe uma previsão de entrega em julho. A gente está caminhando junto com a engenharia, todo mês eles prestam contas para a gente do andamento dessa obra. Por conta do aparecimento, né, desses percalços que a Maralice comentou, pode ser que a gente precise aditar esse prazo. Então, agora em janeiro nós vamos retomar, inclusive, todas as nossas obras em andamento, para ver se a gente vai conseguir por hora, né, manter esse prazo, ou se a gente já vai pedir um aditamento de prazo. Tá? Então, por exemplo, quando foi feita a planilha de licitação, havia uma situação. Até que essa licitação se findasse, teve furto, teve problema. Então, é difícil mesmo ter a quantidade certa de serviço mensurado ali naquele momento de licitação. A medição é feita então, mensal, as coisas vão aparecendo, mas está tudo documentado. Nós estamos com 2 engenheiros acompanhando essa obra e eles fazem tudo São certinho, passam para a gente, notificam empresas quando necessário, então a gente está fazendo esse acompanhamento. Gostaríamos de manter esse prazo de julho. É que depois que a empresa entregar, vai ter todo um trabalho, sim, né, sim. de equipamento, de mudança, né, requer uma logística muito grande. Eu vou destacar uma questão muito importante, quando você falou dessa questão de logística, de estrutura, de mudança, que isso é algo realmente que já está causando, assim, a gente fica idealizando como podemos agilizar para não ter nenhum prejuízo às nossas crianças. Pensando já numa estrutura para uma nova central de alimentação, a cozinha piloto ela passará a ser uma central, porque ela vocês conhecem, enorme. Eles já fizeram solicitações de alguns equipamentos para otimizar o trabalho deles, e nós já adquirimos algumas coisas. Eles estão relacionando tudo que será necessário para implementar lá na central, e também estão idealizando a logística de mudança de forno, daquela batedeira gigantesca que se tem, que é algo como que vamos agilizar tudo isso. E outra questão, eu acho que é importante a gente destacar, é que o fornecimento dos nossos alimentos, né, da merenda escolar, nós temos aquilo que é confeccionado pela própria cozinha piloto e aquilo que é fornecido pelas escolas de tempo integral, que são 15 unidades. Dessas 15 unidades, grande parte confecciona o seu alimento lá, que é de qualidade. Inclusive ontem, nós enquanto secretário, eu estou fazendo eu chamo o conselhão, porque as escolas tiveram seu conselho final e eu faço o conselho juntamente com os meus supervisores para eles me passarem o resultado final das escolas. Eu estou recebendo em mãos a planilha de rendimento escolar. E posso dizer para vocês que é grandemente satisfatório o rendimento escolar das nossas crianças. Ainda temos, mas a nossa supervisora responsável, inclusive, a Nelma, ela ontem nos passou um quadro do rendimento de crianças que entraram com um nível de dificuldade que avançaram ao longo. Isso é devido ao trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas, sem dúvida nenhuma, mas também de um alimento que é fornecido principalmente nas escolas onde são periféricas. E outra questão que eu gostaria de destacar,
porque nós, enquanto secretaria, estamos fazendo a nossa retrospectiva e estou fazendo o nosso relatório final. O de jejum, que começou a ser ofertado por solicitação das famílias e dos colegas vereadores, você estava acompanhando aquele dia, inclusive uma colega diretora falou, foi emocionante ao ver a criança ao chegar, porque infelizmente nós temos algumas realidades complicadas para nós. Nós, enquanto munícipes, né, nós sabemos de crianças que chegam na escola que não teve nenhum alimento ao sair de casa. Então, a oferta do leite com bolacha, do iogurte com sucrilhos, embora pouco, um pãozinho, mas aquilo preenche o estômago para as 9 horas, 8h30, 8h40, que é o primeiro lanche, essa criança já ter algo no estômago para poder. E isso a gente percebeu que tem ajudado muito também, né? E algo de jejum havia sido cortado há uns anos e por solicitação das famílias e dessa própria comissão foi atendido e está sendo fluído também. Tá? Só acrescentar, voltando lá ao PNAE, só para a gente deixar bem alinhada essa questão da lei, né? Essa lei do PNAE, que ela foi revisada em 2025, tá fresquinha agora, é uma lei, é um programa, né? O Programa Nacional de Alimentação Escolar é um programa bastante complexo, né? O universo dele abrange vários aspectos da alimentação escolar, né? Um deles é essa questão da quantidade de frutas diárias. Porém, ele aborda, dentro desses 34 mil refeições que a gente produz dia, né? Que é na rede municipal e na rede estadual de ensino de Assis, então, é todo o controle do cardápio, todo o controle de alimentos processados, de alimentos ultraprocessados, de açúcar. Então tem que ter esse acompanhamento rigoroso nessa refeição e nesses cardápios, de todos esses aspectos, né? Higiene, a frequência com que é feita a revisão nas escolas. Então ela é muito grande, ela é muito ampla e a gente, eu acho que eu preciso falar isso como departamento administrativo, né? Que a nossa divisão de alimentação escolar, ela está de parabéns, né? Quando a gente fala descumprimento do PNAE, soa pejorativo, soa ruim, e é uma equipe que trabalha demais. Então eu quero aqui mostrar que eles fazem um trabalho com o pouco, entre aspas, que eles têm em termos de estrutura, né? Infraestrutura. Que é uma infraestrutura que a rede cresceu muito ao longo dos anos, o espaço deles não cresceu, né? Eles foram se adaptando, a prefeitura foi se adaptando ali. Então, que a gente pretende cumprir, nós estamos medindo esforço para cumprir, a vontade de cumprir é muito grande. E eu quero parabenizar a equipe pelo trabalho. Tá? Certo. O outro tópico aqui da pauta, que chegou aqui tanto para o Douglas, para o Timber e para vários vereadores, é a questão dos uniformes escolares. A gente tem de a boa vontade do executivo, a gente tem que parabenizar, que aí mais cerca de 20, 25 anos que não entrega o uniforme. E no nosso requerimento veio a resposta lá que cerca de 1.200 alunos estão sem uniforme e não receberam nenhuma peça. A gente queria entender melhor como foi feito esse processo. O ano acabou, os 5º anos, por exemplo, da escola onde eu trabalho, foram embora sem uniforme. E se o ano que vem vai ter uniforme, se foi comprado mais, aquela primeira compra, se já foi pago tudo. A gente queria entender melhor como foi feito o fundamento disso. Eu vou iniciar e depois já passo para a Denise, porque ela faz o acompanhamento assim, mais perto de tudo isso, inclusive de todo o processo, porque a área administrativa que faz. Como você bem disse, né, a gente que é da rede, como eu fui por muitos anos, nós sabemos que houve um momento que os uniformes eram entregues para os nossos alunos. Depois de 25 anos foi a retomada da entrega do uniforme. Vamos assim dizer que nós estávamos sem aquilo que já é trivial para nós. Nós buscamos algumas orientações junto aos municípios. Como vocês fazem isso? Como que é entregue? A entregue não é apenas, vou lá, eu tenho 30 alunos, peço... Não. O que foi feito? Então, nós recebemos, o primeiro pedido foi feito em junho, mas antes mesmo de finalizar o pedido, foi feita, enviada às unidades escolares as medidas aproximadas da camiseta, do shorts, da bermuda, né, e da jaquetinha. Porque pela parte de cima você faz
todas as unidades, juntamente com seus gestores, fizeram a medida criança por criança. Pegaram lá, tem 30 alunos do primeiro aninho, crianças de 6 anos, e foram lá medindo, pegando o nominho, fazendo a medida. Em cima daquela medida se chegou a uma quantidade. Foi enviado para o administrativo, o administrativo copilou esses números, juntou tudo e falou, opa, nós temos tamanho 6, tantos mil. Camiseta, e isso foi replicado. Infelizmente, houve problema sim, isso é inegável, questionável inclusive. O grande problema que nós tivemos foi de que a parte de cima, até que ela veio no tamanho correto, vamos assim considerar. A parte de baixo, nós não sabemos o porquê, ela não veio na padronagem que nós recebemos. A empresa foi notificada, foi recolhido vários uniformes, por isso que se deu um número tão grande aí de 1.200. Essas peças foram recolhidas, estão na secretaria para serem ofertadas, vamos supor, esse tamanho 6 não serviu, vai servir numa criança de 4 anos, para 2026 essa criança já terá. Mas além disso, essa semana nós recebemos a quantidade daquele uniforme que não havia, porque a empresa, vocês sabem, ela tem tempo, ela tem 30 dias para entregar, e nós recebemos dia 10, né, Denise, se eu não me engano. Eu estava de licença, eu retornei dia 12, todo mundo sabe, né, que infelizmente eu não pude vir, porque eu passei pela cirurgia, que por sinal eu agradeço a compreensão de vocês, né, e aí com essas peças e as novas que serão adquiridas em 2026, nós pretendemos entregar para todos os alunos. Realmente houve problemas de descosturar, a empresa foi notificada, nós recolhimos, a Denise ficou responsável por isso, recolhia, devolvia, manda, volta. Isso demandou um tempo muito longo e nós realmente reconhecemos isso. Mas, Denise, eu acho que tem como completar. Agora, em 2026, vai ser entregue um novo kit para cada aluno? Sim. Eles terão 2 kits, né? O que recebeu esse ano, mais o novo do ano que vem. Isso. Bacana. Então, Lucas, ficou assim. Como teve esse problema, né, com os tamanhos, nós tivemos uma falta nos tamanhos de 8 para cima, 8, 10, 12, 14, os 16. Maiores, né? Teve escola que nesse segundo momento solicitou até o tamanho GG pra gente. De adulto. Né? Então, no primeiro pedido não, e até o P adulto, né? E adulto não serviu em algumas crianças, né? Isso. Então, a gente adequou esse novo pedido e fez uma nova solicitação empresa, um novo empenho. Recebemos a entrega parcial agora, dia 10, e eles vão finalizar ainda essa semana, né? E é lamentável, a gente gostaria de ter entregue tudo esse ano. Inclusive, respondemos no requerimento que até o final desse exercício, né, a gente teria entregue. Porém, vai ficar agendado para volta às aulas, né? A finalização desse ciclo 2025. As crianças vão receber aquilo que ficou faltando, né? Todas as escolas já mandaram pra gente o que está faltando, tenho certeza que você acompanhou lá no NISE. Então, nós temos já essa relação, estamos recebendo, para poder fazer a entrega no volta às aulas. Daí já encerra essa primeira Encerra o ciclo 2025, e aí, junto com o ciclo 2026, que a prefeita já anunciou pra gente que ela faz questão de fazer uma nova entrega, e Deus quiser não vai ter problema, a gente agora já conhece o formato, né, o tamanho, e para poder entregar daí tudo junto. Lembrando que a nossa maior preocupação sempre, eu sou até chata com a Maralice, ali a gente fica muito em cima, é de não ter prejuízo, né, não ter prejuízo de dispêndio público, prejuízo ao erário. Esse material menor que não serviu, ele vai para as crianças menores. Inclusive a prefeita gostaria de já ter atendido os berçários no primeiro momento, né? Mas não foi possível, então agora a gente vai atender. Então não vai ficar uniforme na secretaria, a não ser aquela reserva técnica para o aluno que entra, né? Então vai tudo para a criança. E esses menores vão para as crianças menores também. Que não foi entregue agora, porque nós não tínhamos quantidade suficiente para entregar para todos. Sim. Porque não estava na primeira previsão, né? É complicado, né? Entrega para alguns e não entrega para outros, dá aquela confusão danada. E além do mais, quando nós mandamos medida e vai isso para licitação, a gente não sabe a empresa que vai ganhar. E dá-se a entender que não existe uma padronagem de empresas. Provavelmente é algo assim, porque se houvesse,
E a empresa justificou que ela atende números, município, é uma ata bem grande, então ela terceiriza, né? Quarteiriza, né? Contrata outras pessoas para fazer a confecção. E alguma delas veio, né? Essa questão era de defeito, vieram peças com defeito. Mas no nosso primeiro contato eles atenderam prontamente e a cada 15 dias eles vinham para a secretaria para retirar as peças que as escolas nos devolviam com defeito e já traziam as peças de troca. Então também não teve esse problema da gente ter esse prejuízo com relação ao defeito. A única coisa, prejuízo foi, né, para as famílias que vão ter que esperar um pouquinho mais. Bacana. Outro item aqui da pauta é a questão que a gente é muito procurado também. A gente sabe que foi uma promessa de campanha da prefeita, a gratificação de 33% para os cargos de ADI. Eu até fiz um requerimento perguntando quantos ADIs possuem ensino superior e na resposta não foi mencionado. Se vocês tiverem essa quantidade ou depois puder me mandar para a gente poder ter uma noção. A gente ficou bem chateado até de não ter respondido o que foi perguntado, que lá nós perguntamos quantos ADIs hoje tem ensino superior, até para a gente poder fazer aqui um cálculo, tentar encontrar um caminho. Nós não temos essa quantidade exata, mas eu posso dizer que eu acho que acima de 70% dos nossos ADIs deve ter sim. E isso eu faço esse levantamento, próximo ano faço sim. Em 2026 está no radar aí essa proposta? Bom, a gratificação para os ADIs realmente foi uma promessa de campanha da prefeita. Nós só estamos no primeiro ano, né, de mandato. Eu tenho certeza, porque desde que eu fui convidada, né, e aceitei esse grande desafio da pasta da educação, a prefeita me deixou a par do que ela pretende na área da educação. E essa sempre foi uma das bandeiras dela. Porém, não foi possível, tendo em vista um recurso que não é possível nesse momento, né? Ela tem sim, nós temos no radar, como você disse essa expressão, de como colocar esses 33% para a rede. Até mesmo porque nós entendemos, eu que venho de uma trajetória dentro da educação e por alguns bons anos eu fiquei cuidando das creches, no sentido, eu era supervisora responsável por creches, pela educação infantil. Fui uma diretora que trabalhei com creche e eu sei do trabalho que é desenvolvido nas unidades escolares, porque o ADI trabalha em creche, né? Ele trabalha com essas crianças menores, crianças, os bebês de 1, 2, até 3 aninhos tem ainda um ADI. Então, o ADI é o auxiliar de desenvolvimento infantil. Posso dizer a vocês, a minha filha sei do trabalho que todos os colegas ADIs desenvolvem, é de um grande primor, eles auxiliam e muito os professores das creches, então é merecido, porém nós temos que ter cuidado para que eu não estoure a folha. Eu não posso jamais, até mesmo porque o ADI ele não é contratado como professor, então não pode ser pago pela folha do Fundeb, né? Ele entra pelo MDE, né, Denise? Sim. E aí eu dependo também do orçamento da prefeitura. Mas para 2026 é uma das metas. Sim, também é uma das metas, né, da implementação, mas assim, nós não temos projeção para mar, não se tem isso, porque nós temos aí, inclusive, eu tenho que trabalhar dentro do orçamento. Sim. Tá. Só para a gente, antes de ir para o próximo tópico, na gestão passada, as merendeiras receberam uma reclassificação, os próprios ADIs tiveram ali 33% de aumento, mas não a gratificação, o aumento no salário base. E também um pedido que eu deixo aqui, mais uma vez, eu já fiz esse pedido várias vezes, para que também possa ser colocado no radar essa questão da reclassificação do agente escolar e do secretário de escola. Na gestão passada foram 2 categorias que não foram contempladas e o salário do agente escolar está bem defasado. Se eu não me engano, está um pouquinho mais do que o salário mínimo. O do secretário de escola também, que desempenha um papel fundamental, é o braço direito do diretor, o coração da escola. Então a gente gostaria que, em nome da comissão, do presidente Douglas, do time da secretária, eu, vice-presidente, que
secretária pudesse levar essa pauta também como prioridade. A gente sabe dos desafios financeiros, não é fácil, e a gente também não pode ser hipócrita de não reconhecer esse desafio, essa limitação financeira, mas é um pedido especial que eu faço aqui. Sem dúvida nenhuma, você tem conhecimento, eu criei o bate-papo com a secretária, ouvi as categorias e posso dizer para vocês, quisera Deus a gente já poder dar essa reclassificação. Sim. Até mesmo dizendo o seguinte, o quadro atual existente hoje de agente escolar, ele também, até o quadro é defasado. Nós fizemos solicitação para que chamasse de concurso tanto agente escolar quanto secretário, assim como o diretor, o supervisor que já assumiram, os novos diretores a partir de 5 de janeiro já estarão nas unidades escolares que estavam livres, que nós chamamos. Agente escolar e secretário foi uma dificuldade muito grande de conseguir, inclusive também de ADI, em razão de nós não termos um salário convidativo, se é que eu posso usar essa palavra. Sim. Mas secretário de escola que foi chamando, nós tivemos colegas secretários, um menino que foi chamado, ele falou, olha, eu prestei esse concurso, é bacana, eu seria efetivado no serviço público, mas eu trabalho numa outra área, não sou efetivo, mas eu ganho um pouco mais, eu não posso porque eu sou casado, né, pago aluguel e tudo mais. Então nós entendemos isso, compreendemos que o salário hoje não é atrativo para que a gente tenha esses profissionais. Também é uma das pautas de reclassificação, mas isso aí já não depende de mim, depende, né? Eu posso defendê-los, ajudar a solicitar, mas isso depende de uma secretaria, tanto não só de governo, como também a Fazenda, porque eles precisam ter toda a questão orçamentária, né? Sim. Outro item aqui da pauta é a questão da reposição dos cargos da gestão escolar. Não é novidade para ninguém que foi muito bom o piso, né? Mas o cargo dos gestores estão defasados. Ontem eles entregaram a minuta para vocês da revisão do plano de carreira. Eu acredito que dentro dessa minuta deva estar contemplado isso. Sim. Também. Eu não tive acesso ainda à minuta, mas também seria uma outra pauta e reivindicação importante também para corrigir, porque hoje ninguém, né, não tem atração para ser... Não é atrativo ser hoje vice-diretor, estar na coordenação em substituição, e fica desafiador, porque daí a gente perde os bons nomes, né, os bons quadros, a Cândida Mota, a Tarumã, então é outra reivindicação. Uma das nossas preocupações, desde que eu iniciei como secretária, eu sou uma diretora de escola, fui, né, diretora de escola, hoje aposentada, nós sabemos que o quadro de gestor escolar todo composto, que é uma tríade, diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico. Só não há vice-diretor em unidades que têm até 6 salas de aula. Isso hoje na rede, se eu não me engano, são apenas, eu acho que agora nós estamos com 2. Inclusive a escola Judite, que não tinha, ela passará a ter, porque ampliou-se o período integral, nós teremos a primeira etapa do período integral, e mais um berçário 1. Então ela passou a ter um quadro que compõe o quadro dela de equipe gestora. A equipe gestora, ela sem dúvida nenhuma, também, junto com o secretário, é o que alavanca, é o que faz acontecer. Embora, vou ressaltar, eu como diretora de escola, sei da importância, mas o fator principal, aí eu falo, as coisas acontecem no chão da sala de aula, é o professor, sem dúvida nenhuma. Quando eu falo isso, eu não quero desconsiderar nem o trabalho de um nem de outro, é um conjunto. E a gestão hoje, essa equipe, infelizmente, há casos onde é necessário substituir o coordenador, o salário hoje não é atrativo. Porque o professor que tem a oportunidade de ampliar a sua jornada, ele passa a ganhar muito mais que inclusive o próprio diretor. Então por que ele vai ser coordenador pedagógico, no qual ele vai ter uma responsabilidade imensa com a parte pedagógica da unidade? O vice-diretor, a mesma coisa. Ele deixa de ganhar o salário dele como professor e ele vem para a função de vice-diretor num salário que também não é atrativo. Então ele não vai sair do cargo dele que ele ganha X para ganhar menos X.
Ninguém faz isso. Então não é atrativo, isso tem prejudicado às vezes esse tríade, esse conjunto. Para o ano 2026 nós atribuímos 2 coordenadoras pedagógicas em substituição, uma já desistiu, porque é uma professora que teve a possibilidade de ampliar, provavelmente deve ter ampliado. Então a gente já inicia o ano com essa preocupação. Sem dúvida nenhuma, ontem foi entregue oficialmente o estudo do plano de carreira, a minuta, que foi entregue numa sessão solene para nós, no período da tarde com a prefeita, porque a prefeita não poderia estar no período noturno. Ela justificou, conversou e foi muito bom. A equipe, a comissão que esteve presente, passou para ela como fez esse reenquadramento, pensando na questão financeira. Então, isso nós ainda não temos oficialmente. Eu recebi uma minuta, mas essa não é oficial, é aqui depois a gente protocola, oficial protocola, que vai para o gabinete, a prefeita já encaminha. E a gestão escolar, sem dúvida nenhuma, hoje ela está, vamos assim dizer, desfalcada. Nós temos, das 32 unidades, inclusive nós temos unidade escolar ainda que não conseguimos o diretor efetivo. O João Leão ficou para nova atribuição, a nova diretora já entregou toda a documentação por esses dias. Agora, dia 5, entram 3 diretores novos. Entram 4, né? Eu tenho que lembrar das escolas, eu acho 4. 3 ou 4. Entra no Mísia, no Mafalda. Mísia, Mafalda, a Jaqueline, o João Leão ficou sem. Se eu não me engano é 4. Daí vai ficar no cargo livre do diretor só um. Só um, mas já foi chamada uma menina, já está entregando toda a documentação, já passou pelo exame admissional, o exame psicológico, é questão de dias para... E aí é atribuído também para início de dia 5. Coordenador tem cargo vago? Tem cargo livre? Coordenador, não. Porque o que tiver cargo livre eu tenho... Foi atribuído já foi atribuído. Já foi atribuído. No mês passado, se eu não me engano, a menina já começou a trabalhar. Para 2026, vice-diretor, toda a escola teve? Então, foi atribuído, foi feito todo um processo, porque o vice-diretor não é concurso para os colegas que, não, é porque o Lucas, eu estou falando, porque como ele é do meio, ele já sabe como funciona. Para quem não conhece, é meio complicado, viu, Douglas? Por isso que eu estou tentando ser... Só interrompendo, a senhora tinha falado que tem 2 escolas, até 6 salas, não precisa de vice? Não, Quais não são essas escolas? Nós temos hoje a Pequeno Aprendiz e a Escola João de Castro. Maria Chaves também? E a Irmã Chaves, desculpa. A Irmã Chaves, Irmã Maria José Chaves. Maria Dileta, 4, que é uma creche, que é menor. A escola precisa, pelo estatuto nosso. Na revisão eu não sei dizer, porque eu ainda não li, se eles já diminuíram por ser o número de aluno, aí eu não sei exatamente como está. Porém, nós temos 4 unidades, considerando creche, pré-escola e ensino fundamental, sem o vice-diretor. Pelo número de salas de aula, tá? Sim. Porque ela acabaria, eu tenho escolas com 4 salas de aula só, então não compõe, mas ela tem um coordenador pedagógico e ela tem o seu diretor na sua equipe. Sem coordenador efetivo não tem, mas tem alguma escola... Tem, a escola Linde Celeste, a coordenadora está de licença médica, já há alguns meses, não que eu saiba, ela não pretende retomar por enquanto, ela está com problema... E da lista do suporte ninguém ainda pegou? Não, pegou, mas desistiu. Então vai se atribuindo novamente. E como agora para-se todas as atribuições, tendo em vista que o professor já entrou de recesso, as férias deles iniciam somente em 5 de janeiro. Mas antes de começar as aulas tem outra Sim, atribuição. Agora em janeiro haverá uma nova atribuição para tentar compor um quadro completo. Tá faltando. Isso. Aqui a gente colocou na pauta a infraestrutura das escolas após o decreto de estado de emergência. A gente sabe que essa última chuva forte que deu, algumas escolas foram afetadas, o Rubem Alves, o Corali, que não é novidade, que alaga sempre, o Pequeno Polegar também. A gente queria saber como que está o planejamento, se teve alguma escola que foi muito afetada e como que está aí essa visão pós-decreto de emergência. Infelizmente, as escolas municipais, dessas 32 unidades, mais alguns projetos, os 4, 5 projetos, infelizmente estão ainda precários na parte de infraestrutura. Algumas mais, outras menos, pelo tempo de existência dessa unidade.
prédio físico. Aquela chuva intensa, o vento forte do dia 2, que pegou muitos de nós de surpresa, e agora, recentemente, tivemos outra vendaval, causou grandes danos. A escola Rubem Alves, eu confesso a vocês que no domingo, ao visitar, era desesperador. Assustador, né? Era desesperador. A nossa prefeita, desde a madrugada de sábado para domingo, as nossas equipes já estavam nas ruas para tentar, só que a gente não tinha como dimensionar o estrago à noite. No domingo de manhã, quando estivemos lá, eu confesso que a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o seguinte: para onde eu vou levar essas crianças? O que faremos para que possamos atender essas crianças sem que seja no prédio escolar Rubem Alves, que na minha cabeça aquilo tinha desabado tudo. Na segunda-feira, no domingo mesmo já começaram a mexer, e para nossa surpresa, na segunda-feira, por volta das 10 horas da manhã, a escola, com toda a sua equipe trabalhando, assim como as demais, colocaram a escola em dia para poder atender já na terça-feira. Ela teve um prejuízo muito grande na cozinha, lavanderia e seu refeitório, a parte estrutural do telhado, e uma sala de aula que ela fez troca, porque também quebrou uma parte. Vocês têm conhecimento que com o estado de emergência, a prefeita solicitou para nós, no mesmo domingo, dia 2, todos os secretários fomos para o gabinete, fizemos um relatório do que havia ocorrido, pontuamos, ela solicitou detalhamento de tudo, com fotos, tudo para que pudesse ser encaminhado para o governo do estado e governo federal, solicitando um recurso para apoio, né? Nós não temos ainda alguns recursos, porém, alguns serviços, né? Tá aqui, a Denise tem detalhado, para suprir esse grande prejuízo. Inclusive, o nosso NEC desabou o gesso, né? O nosso NEC, que é o nosso núcleo de estudo na parte de cima, que é um prédio mais novo, né? Foi da administração de 14, 16 anos atrás. A parte de gesso caiu. Como molhou, nós não sabemos. Nós tivemos alguns prejuízos também na parte nossa estrutural, salas nossas que nunca choveram por causa do volume de água, né? Então, assim, o que pôde ser feito de imediato, poda de árvore, retiro de galho, aquela coisa toda foi feita. Porém, tem serviços de telhado. O Pequeno Polegar é uma unidade escolar não tão velha. Eu me lembro até da inauguração do prédio. Desde a sua inauguração, ela apresenta problemas. Então, há mais de 16 anos, eu sei porque nós brincamos muito. O Lucas esteve lá comigo recentemente, ou melhor, nós fomos juntos, né, na mostra. E até a gente brinca, viu, Timba, Douglas, é o seguinte: para funcionário muito antigo da escola, a gente brinca que eles têm o patrimônio, a plaquinha de patrimônio, porque são funcionários antigos. E conhecem muito a sua comunidade, sua criança e também os problemas. E tinha uma sala lá que parecia uma cachoeira, não é mesmo, Lucas? Sim. Absurdo problema. Uma das meninas virou para mim e falou: Maralice, isso desde que foi inaugurado, na semana da inauguração teve uma forte chuva, isso já acontece. Mas não deveria estar. Crônico, né? É um problema crônico, mas não deveria estar, porque o Pequeno Polegar já passou por alguns pequenos investimentos na questão do telhado. O telhado foi colocado de forma errônea. O encaixe dele está ao contrário. Vai ter que ser destelhado tudo, molhou, molha a madeira, e aí envolve uma série de coisas. Mas alguns serviços nós conseguimos executar, e a Denise tem esse detalhamento. Então, assim, nós temos algumas escolas com problemas crônicos, né? Como a Maralice está dizendo, do Polegar, e também Coralina, né? São escolas grandes, e o ideal, o cenário ideal seria trocar todo o telhado mesmo da escola. O tipo de telha não é adequado, é um tipo de telha que não tem durabilidade, e em pouco tempo ela já começa a apresentar mesmo vazamentos e tudo mais. Então, requer investimentos muito grandes. Estamos solicitando, até pedindo ajuda parlamentar, para que a gente possa acudir, porque a nossa rede é muito grande, a nossa necessidade de infraestrutura é muito grande, né? Então, a gente vai atendendo conforme dá. E aí, depois do temporal, do dia 2, nós começamos, esperávamos que viesse algum recurso, né?
mas até o presente momento não veio. Mas nós também não ficamos esperando, não tem como, né? As escolas estão lá e o problema está lá. Então nós fizemos aqui, eu fiz um levantamento do dia 2 para cá. Nós temos mais de 10 escolas que nós fizemos aqui, algumas estão em fase de contratação, porque tudo requer, né, o levantamento, cada uma é uma situação, aí tem que ir atrás dos 3 orçamentos e tudo mais. Então não é de um dia para o outro que a gente arruma, mas mais de 10 escolas estão aí, umas já com empenho, outras em fase de contratação. Nós vamos ter a equipe que vai trabalhar agora no recesso para poder finalizar 5 escolas. Você tem aí para falar para a gente o que está sendo feito? No Rubem Alves, né? É um processo de colocação e substituição de telhas, reparo no madeiramento, telhado, instalação de tabeiro em borda do telhado, está bem detalhado aqui, né? Aí nós fizemos uma contratação para atender todas as escolas, essa revisão que a Maralice fez questão, revisão de calha, selante, rufo, de todas as unidades, incluindo a Secretaria da Educação, que também está com vazamento. No Firmino Leandro, também substituição de telhas e reparo e tudo mais. No Lucas Tomás Menck, rufo, calha, colocação de bocais, porque às vezes não é o telhado, é a parte de calha, né? Sim. No Corali, é uma contratação de valor um pouco maior. Não vamos, por enquanto, trocar o telhado todo, que a gente precisaria de cerca de 2 milhões. Mas nós vamos fazer um reparo na parte pior ali, que está com maior vazamento, que tem telha quebrada. Então vamos fazer a troca. Esse do Corali vai ficar em quantos? 22.400. Tá, um pequeno reparo. É um pequeno reparo. Certo. Mas que vai solucionar esse problema maior ali na frente da escola. Ali onde alaga a secretaria. Isso, secretaria, coordenação. Aí no Maria Amélia, também a gente tem uma sala ali que está com vazamento considerável, também vai fazer aí a manutenção de calha, telhado, rufo. No João Mendes, teve quebra, comprometimento de telhas, de fibrocimento, telha de barro, ali tem vários tipos de telhas, também vai fazer uma manutenção no João Mendes. Muito novo. É uma escola que precisaria de fazer de novo. Infelizmente, né? O polegar, né? O pequeno polegar que vocês estavam falando também vai passar por uma manutenção no telhado. O Manuel Simões também está com problema e nós estamos fazendo a contratação. E por hora é isso. Eu acho que também tem Maria Clélia que eu não falei, tá? Esses daí, antes de voltar às aulas, a previsão é para tudo consertado. Tudo certo. Aproveitando de infraestrutura... E nós temos, desculpa, só para finalizar, não posso deixar de falar, nós temos também o serviço do Departamento de Manutenção, que fez um trabalho brilhante, acudindo em todas as escolas, e fez reparos em muitas escolas, que aí a gente só usou o material, né, da secretaria, que foi o Adelina, o Henrique Zoner, e dentre outras escolas, o próprio prédio do administrativo, que eles também arrumaram, tá? Parte elétrica, tem um contrato aqui também de material elétrico, porque algumas escolas teve um problema elétrico, então a gente comprou material, o departamento fez a manutenção. Só ressaltando o seguinte, logo após a chuva, né, terça-feira mesmo, segunda, terça-feira, eu solicitei tanto ao departamento de manutenção, o engenheiro elétrico, a marcenaria que faz toda a parte de telhado, para que essas três áreas fizessem um relatório, escola por escola. Então nós temos isso, principalmente dos que apresentaram o maior número de problemas, né? Então nós temos isso, em cima desses relatórios foi desenvolvido essa proposta de tentar amenizar o quanto possível, porque nós sabemos que a chuva está aí, principalmente essa época de chuva, esses dias nossos têm sido muito chuvosos, causando problemas para nós, infelizmente causa mesmo, porém a gente vai tentar com isso amenizar, porque em cima do relatório que eles apresentaram, o que é possível já fazer. Sim. Só quero fazer um adendo aqui e parabenizar o departamento de manutenção, porque tudo que está no alcance deles eles fazem. A gente sabe que com a chegada da Silvia Mota, o departamento é outro, né? Organizou muito. Sim. Então a gente abre o chamado, às vezes de manhã à tarde a equipe já está lá. O que é competência deles, eles fazem com louvor.
Tem coisas que não é eles, é a engenharia, é a parte elétrica, que não compete a eles, que eles são pequenos reparos, eles estão fazendo até agora a parte preventiva, foram na escola esses dias para ver o que precisava fazer. Fazem toda a diferença. Fez a diferença, foram lá, pintaram o mastro, colocaram tomada ali onde precisava. As escolas estão bonitas. Então, Lucas, eu gostaria que você levasse esse nosso reconhecimento para eles. Que bom, Lucas. É importante você ressaltar isso, porque assim, sem dúvida nenhuma, as escolas, né, ela é um coração. Ela é um coração que pulsa e pulsa, às vezes, não sei nem qual a velocidade máxima, o batimento máximo lá para não causar. Porém, como todo coração, ele tem artérias que precisa bombear. Sim. Uma das artérias que é a equipe de manutenção. A nossa equipe de manutenção, nós investimos em preparação de algumas questões, inclusive para prevenção. Algo que nós brincamos, porque assim, gente, a educação, ela é muito dinâmica. E nós lá dentro, é por isso que eu uso muito a palavra brincar, mas no sentido mais sério da coisa. Olha, nunca na história da educação nós conseguimos tantos AVCBs no ano. Conseguimos ontem, se eu não me engano, foi ontem o 9º se fechou AVCB de escolas, que estavam todos parados, vencidos. A nossa equipe de manutenção, ela passou a ter esse olhar, inclusive preventivo. Para que evite-se problemas maiores. Por quê? Então eles têm uma agilidade, a Silvia, enquanto chefe, ela tem uma coordenação muito legal, a equipe funciona porque são várias equipes, tem a equipe de poda, tem a parte de eletricista, encanamento, então cada uma vai e agilizando os serviços e já nos retomando. Eu acompanho todos os serviços pelo celular, eu tenho foto de tudo, para que a gente possa, inclusive, falar, olha, realmente está sendo executado. Assim como outras, né, artérias que compõem toda a escola, mas realmente a equipe de manutenção, ela nesse dia específico de chuva, ao ligarem para mim, me ligaram, Maralice, caiu uma árvore em cima do Rubem Alves, quebrou a escola. Nós fomos, já notificamos, eles já estavam de madrugada e já estavam trabalhando, tentando fazer. As nossas serras, motosserras, não são para poda, são para poda, quer dizer, não são para corte de árvore grandes. Isso. Mesmo assim, eles estavam lá executando em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e de Obras para agilizar a limpeza e organização dos prédios escolares para que logo na terça-feira pudéssemos retomar. Essas obras aí que você falou, tem alguma que está no PAINSP e como que está? Tem alguma cadastrada no PDD Comunidade? Não, PDD Comunidade é outra coisa. Não envolve isso. Não envolve obra, infraestrutura. Né? Agora no PAINSP, sim. No PAINSP nós temos a construção da creche em parceria com o governo do estado. O PAINSP é um programa de captação de recursos do governo do estado, né? E nós temos a creche lá no bairro Nossa Senhora de Fátima, que está em construção via PAINSP. Nós fizemos essa creche lá no Nossa Senhora de Fátima, a gente até foi, né? Você foi acompanhar a gente, Douglas, na visita. A previsão de entrega... Se eu não me engano, até junho de 2026. E para ela funcionar... Mobiliar pessoal, mas tudo isso pessoal, a gente já tem que estar trabalhando, já estamos mais ou menos, já está no porque radar. Até mesmo antes de solicitar a escola, né? Nós já fizemos o levantamento. Antes de solicitar a escola, a Secretaria da Educação tem que ter isso em mãos. Ela faz o impacto financeiro. Ela tem que ter isso em mãos, senão ela não consegue nem fazer a solicitação da escola. Então, de certa forma, já tem e aí a gente vai ter que colocar em prática. Nós pleiteamos também via PAINSP os mobiliários, né? Está em análise. Não sei se vai ser as reformas elétricas das escolas também, né? Sim. Tá via PAINSP? Também. Mas é aquilo que eu falei com você, que nós conversamos, né? Uma coisa é um pleito. Então não é uma garantia de que o governo vai mandar o recurso. A gente aproveita da plataforma para solicitar, colocar lá as nossas necessidades. Nós temos vários pedidos lá. Mas contemplado, que eu posso te dizer com certeza, é essa creche. Nós já recebemos recursos para equipamentos de cozinha, que nós já executamos. E o resto a gente está aguardando, né? Para 2026, ainda falando em infraestrutura,
Tem alguma escola vai passar por alguma reforma considerável, Henrique Zoner? Vocês têm alguma coisa aí no radar? Nós pretendemos fazer uma reforma na escola Henrique Zoner, recebemos um parecer, né? Fizemos questão de solicitar a engenharia para dar mais uma olhada, a gente já tinha uma análise, então a gente vai precisar fazer uma intervenção ali. Estamos estudando junto com a prefeita. Qual a possibilidade? Como que nós a logística disso, né? Fora o Henrique Zoner, tem alguma outra escola no radar para 2026? Tem várias. A gente está, assim, resolvendo os casos piores. Hoje o Henrique Zoner é o nosso caso pior, né? A parte estrutural é que nos causa mais preocupação hoje. Quando nós fizemos o levantamento lá atrás, havia um orçamento menor, né? Hoje eu acho que nós vamos ter que contratar essa engenharia para fazer o projeto, né? Então não sei te dizer se é 100, 200, 500 mil, 1 milhão. Não tenho ideia. Né? Então depois que a gente receber esse projeto de engenharia, a gente vai saber quanto a gente vai precisar para ver o que a gente consegue fazer nas outras escolas, né? Porque infelizmente não dá para atender todas as necessidades. Certo. Nós vamos finalizar a Maria Amélia, né, que está em andamento. A Maria Amélia lá está sendo operação? Reforma? Lá é uma reforma elétrica, inclusive com a implantação da SPDA, que a escola estava com a SPDA totalmente fora das normas, e aí então é a reforma, adequação total elétrica, vai poder receber aparelho de ar-condicionado, que vai estar adequado, e a passarela, né? A passarela tem mais coisa. Que a passarela foi adequada, ela era muito estreita, o telhadinho já estava caindo, ela estava bem limpa, nós alargamos ela. E tem uma sala com uma rachadura problemática ali também que coloca risco, então de queda. Ela vai ser totalmente reformada. E a biblioteca, que também tem... Nesse projeto do Maria Amélia, tem alguma rampa ali para a quadra? Por enquanto não. Ainda não. Esses dias acho que uma professora caiu lá, quebrou o braço, né? Esses dias não, no início do ano. Essa rampa do Maria Amélia, ela, na verdade, está em estudo, né, Mara? Está em estudo, ela tem, porque não é, segundo os engenheiros, que não foi um, não foi dois, não foi três que falou, tá? Não é uma coisa tão simples de ser feita, em razão do declínio que se tem. Como será realizado? Então, nós temos 3 propostas, dessas 3 propostas de engenheiros, como será executado, eles estão estudando. Agora, é importante dizer que, inclusive, todas essas reformas, nós chamamos a supervisão e a diretora da escola e foi estudado em conjunto. E isso, Lucas, eu posso te dizer com toda franqueza, faz uma diferença imensa, porque eu, enquanto diretora de escola, senti a falta disso. Puxa vida, eles vêm a necessidade, vai lá, faz um estudo sem perguntar para nós se vai ficar legal. Nós fizemos justamente o contrário. Chamamos junto e fomos estudando junto com o engenheiro e a unidade escolar. Uma coisa, mas a necessidade real é a diretora da escola, e aí ela fez algumas propostas também. Podemos por aqui? Podemos fazer a rampa para cá? Porque as minhas crianças, no momento do intervalo, elas fazem esse movimento. Então isso tudo favorece, inclusive, para a execução futura dessa rampa. E lá vai ser feita a reforma elétrica também, lá no Maria Amélia. Isso, está em andamento. E com recurso próprio, tem alguma previsão de alguma outra escola para o ano que vem? De reforma elétrica? Ainda não. Primeiro que a gente precisa saber o orçamento, né? O orçamento não, o que nós precisaremos investir na questão do Henrique Zoner, que hoje é os projetos do PAINSP da reforma elétrica, como está a Donísia lá, por exemplo, tem alguma previsão de resultado? É quando, não tem. Conforme a disponibilidade financeira deles? Porque aí é submetido ao governo do estado, né? Passa pelo FDE e a Secretaria de Estado, e aí eles olham no âmbito, né, de todo o estado e vai distribuindo liberando já com a gente conta com a ajuda deles. daí, né, também da Câmara, né, de todos os parlamentares, porque a gente sabe que faz a diferença. Eu estou em contato com um deputado, até enviei um recurso para ele, e ele vai disponibilizar para o ano que vem 250 mil, mas ele vem para custeio. Eu não sei se consegue fazer o pagamento dessa reforma elétrica via custeio. Você sabe me dizer? Sim, para custeio, tem que ser estudado exatamente para onde... serviço, né? Contratação de serviço de engenharia, fornecimento de material. Sim.
É o mesmo deputado que enviou os 200 mil reais para o raio-x do criado Maria Isabel. Então ele me confirmou esses 250 mil. E eu solicitei, né, para esse fim, da reforma elétrica do Nunes e Mercadante. Mas ele disse que ele teria lá para custeio. Eu falei, me manda para custeio que chegando aqui a gente vê nós temos, o melhor. Nós temos os mobiliários da creche nova, que é cerca de 250 mil. Está lá cadastrado também, e aí quem sabe. Certo, mas vamos aguardar a oficialização. Mas a gente gostaria muito de fazer a reforma elétrica, Denise. Seria já mais uma escola, né? Porque Sim. é um grande desafio, gente. Cada reforma é cerca de 150, 200 mil só a parte elétrica. E eu solicitei para esse deputado, solicitei para um deputado federal também, eu estou correndo atrás. Eu estou na fé que vai sair e vai dar certo. O que vier, a gente agradece. Os cargos livres do magistério, o concurso está para vencer. Vai ser chamado mais PEB1? Como que está isso? Sim. Eu agora, no mês de novembro, fiz projeção de atendimento para 2026. Primeiro movimento foi, pego a projeção de outubro, foi de 1º de outubro até dia 8 de outubro, foi encaminhada aos supervisores responsáveis pela unidade. Esse supervisor levou para a unidade escolar, estudou junto com o seu diretor, depois teve a retomada conosco para a secretaria e em conjunto, Secretaria da Educação, em conjunto com o diretor de departamento, o supervisor e o diretor da unidade, nós fechamos a projeção. Nessas projeções, nós estudamos ampliações de atendimento. Foi o que eu falei para vocês, que aí acabou tendo hoje, para 2026, Judite, né, terá essa ampliação. Então, nós, nesse estudo coletivo de projeção de atendimento, inclusive de período integral, que é uma demanda nossa, uma demanda que os pais, né, solicitam, essa ampliação de atendimento e, inclusive, prevendo algumas adequações de espaço, porque a gente precisa fazer adequações, às vezes, de espaço para fazer o atendimento de forma correta. Nós não podemos fazer em qualquer salinha, colocar um atendimento, não. Inclusive, esse estudo com os colegas de adequação do que eles têm hoje e que eles precisam priorizar na sua unidade escolar, né? Porque nós sabemos que a demanda da escola é corrida, às vezes a gente não consegue bater os olhos, aquela parede que às vezes está muito suja, ela precisa, nós temos a empresa, né, que faz essa limpeza. Então, todo esse conjunto que forma uma unidade escolar tem sido estudado, secretaria, junto, né, eu secretária, junto com o supervisor e o diretor da unidade escolar. Então, esses cargos livres que existem... Tá, desculpa. Aí, exato. Nós, nesse fechamento de projeção, estudei escola por escola, eu tenho lá no meu caderno, escola por escola. Nesse, eu tive o levantamento de quantos adidos teríamos, por qual categoria, quantos PDIs, quantos ADI, PEB1 25 horas, PEB1 30 horas, inglês. E em cima desse quadro, eu consegui ter, antes mesmo de abrir na atribuição, eu tinha em mãos quantos professores ficariam adidos, quantos professores, adido é sem sede, tá? Para quem não sabe. Fechou sala ou... quantos professores adidos, quantos professores seriam necessários, inclusive para ampliação. Tá? Porque ali eu tenho em mãos, teremos para ofertar hoje tantas salas em ampliação em razão de vice-direção, né, que subiu para vice-direção ou coordenação, ou mesmo em substituição. Então, hoje eu tenho livre 30 classes do ensino fundamental. Esses fizemos documentos solicitando para que se chame de concurso 30 do ensino fundamental. 30 PEB1. PEB1, 30 horas. PEB1, 25 horas, não houve necessidade, de acordo com o remanejamento, se fechou. Tivemos 6 adidos de PDI e 6 classes a serem ofertadas, então também fechou. Esses 30 PEB1 devem ser convocados antes de acabar o concurso. O ano que vem serão convocados. Não, exatamente, eu seria irresponsável deixar
caducar o concurso, como nós dizemos, para depois pedir um novo concurso, sabendo que eu teria já, início do ano letivo, 30 salas livres. O Departamento de Educação Especial está sem chefe nomeado ainda. O supervisor responsável faz lá um ótimo trabalho, reestruturou o departamento, né? A gente que está na escola sabe que o trabalho está sendo efetivo. Vai ser nomeado quando o chefe do departamento? Essa questão de nomeação não depende exclusivamente de mim, todos vocês sabem, sim, da prefeita. Nós estamos passando por uma reorganização administrativa, toda a prefeitura está passando, vocês devem ter conhecimento, e inclusive a solicitação de como nós vamos reorganizar a nossa secretaria, para posteriormente ver, é necessário um chefe de departamento, sim ou não, tá? O professor volante vai permanecer no mesmo formato? Nós não fizemos esse estudo, nós não fechamos nenhum estudo ainda de professor volante, como será. Nós temos estudos em conjunto com os supervisores de propostas, professor volante, professor de acompanhamento individualizado e inclusive desse professor colaborador. Tá? Agora, como será exatamente, nós ainda não fechamos, porque eu não posso ser irresponsável como ordenadora de despesa, mandar chamar e não ter condições, às vezes, de pagar. O processo seletivo foi feito esse final de semana. Antes de começar as aulas, Sim. Vai estar todo mundo trabalhando. Sim. Redondinho. No máximo a atribuição, provavelmente a atribuição última semana, nós não temos isso, eu não fechei ainda com os colegas. Gente, vocês devem saber que final de ano em escola é uma correria maluca para dar conta de toda a documentação para ser entregue para nós. Então, nós ainda não conseguimos fechar com os supervisores, vamos retomar janeiro, na segunda quinzena estará toda a equipe lá para a gente fazer esse levantamento, inclusive já prevendo quando será a atribuição. Senhor presidente, da minha parte estou satisfeito, agradeço muito a Maralice, muito esclarecedora, a Denise também. Da minha parte estou satisfeito. Obrigado, Lucas. Deixar a palavra aberta, eu acho que o Timba tem algum questionamento para fazer. Não, eu queria só ver com as duas representantes, né? O orçamento que vocês trabalharam esse ano, ele foi suficiente? Saldou todos os credores? Está preparado para o outro ano? Bom, eu posso dizer, suficiente nunca é para a educação. Todo recurso possível para a educação seria o ideal. Foi suficiente no que já tinha sido proposto. Nós sabemos que nossas crianças, como o Lucas mesmo disse, né, nossas crianças não faltou nada, aos nossos professores na medida do possível. Quisera a Deus nós termos um orçamento ideal triplicado, quisera a Deus, para que a gente pudesse realmente desenvolver todo o trabalho de infraestrutura das nossas unidades escolares, investimentos com os nossos profissionais, porém, vamos dizer, aquilo que nós tínhamos, nós trabalhamos dentro daquilo que nós tínhamos e da melhor forma possível. E para o próximo ano, a expectativa do orçamento novo, dá para dar sequência tranquilo, né? Eu teria que ter mais recursos para poder... Sim, é o que eu falei, eu acho não, sim. Que quanto mais seria melhor, mas assim, falando-se em educação, a gente fala assim, puxa vida, 10 mil dá para fazer tal... Não dá. Infelizmente, qualquer investimento na área de infraestrutura, de um telhado, não fica menos que R$1 milhão, tá? Porque não é o tamanho, né? A medida, a proporção é muito grande. Então, dentro do orçamento, qual a maior dificuldade vocês têm dentro do orçamento? Olha, talvez eu vou falar na questão estrutural ainda. Eu acho que a maior dificuldade nós conseguirmos, né? Hoje a gente tem um impacto bem grande com a folha de pagamento. Por isso que eu queria chegar. Né? E a gente vem suprindo com o Fundeb e também com a MDE, mas a estrutura da rede, ela implica em contratações, né? A gente tem que fornecer a quantidade de professores e profissionais de acordo com a lei, não é de acordo com o que a gente gostaria. Então, a gente tem que trabalhar dentro de uma folha considerável. Quanto que foi mais ou menos na folha de vocês? Porcentagem, mais ou menos? Está na casa de 70%.
Isso é alto, hein? É alta. E aí, fora isso, a gente tem contratações, tem o pagamento de água, luz, telefone, e aí o que sobra vai para investimento, né? Que é material de consumo, material permanente. Então, realmente, a gente trabalha com uma despesa bastante grande. Esse orçamento ele foi planejado aí pela gestão agora, né, para 2026. Então, ele fica, de certa forma, mais confortável, porque foi um orçamento que a própria gestão pôde planejar. Sem sonhar muito alto, né? Porém, as necessidades são muito grandes, né? Então, a gente vai trabalhando com o que tem e buscando apoio, né? Buscando sempre apoio. E hoje como é que fala? O gasto com manutenção de veículo é alta também? Manutenção de veículo? Ônibus, o que é muito, né? Muito veículo. Proporcional ao tamanho da frota. Nós temos aproximadamente 85 veículos dentro da educação. Porque conta a frota de transporte escolar, a frota da própria secretaria, a frota da cozinha piloto. Então ela é bem grande, então ela demanda. E a gente tem convênio, né, com o governo do estado para manter o transporte de alunos, com o governo federal. Beleza. E tem suprido, não tem dificuldade também com manutenção de ônibus e tal, né? Não afeta muito. A gente tem trabalhado dentro do possível, né? Do limite. Dentro do limite. Mas não deixamos a desejar. Nossa frota tá com a manutenção em dia, não tem nada que coloque em risco as crianças de forma alguma. A gente trabalha em cima disso com bastante zelo. Obrigado. São essas minhas colocações, presidente. Secretário, ficamos sabendo ontem, né, pelas redes sociais, que o agora ex-diretor de trânsito está indo para a educação. O que ele vai fazer lá na educação? Ele vem como gestor de transporte, justamente para acompanhar esse setor que, como acabamos de falar, são 85 veículos, demanda uma série de coisas. Nós temos o nosso chefe de transporte, nós temos um outro funcionário que acompanha toda essa questão de oficinas, dessas necessidades, e o Valmir Dionísio, ele vem para agregar essa equipe de fazer todo esse gerenciamento, inclusive de funcionários, porque assim, hoje a Secretaria Municipal de Educação ela tem aproximadamente 50 motoristas, alguns de licença médica. Acontece, gente, no dia o chefe não poder dar abonada para motorista, porque se aquele motorista faltar, não tem quem faça o transporte, porque o transporte não é só rural, é transporte do estado. Então é uma logística muito grande, e ele vem para incorporar, com o conhecimento que ele tem, inclusive, dessa área, para essa equipe, justamente para tentar minimizar o máximo possível de problemas de hora extra, de fazer o que nós chamamos de escala de trabalho, como fazer, porque era uma grande dificuldade que nós temos, inclusive de viagens. No mês de outubro, todo mundo sabe, mês de outubro, Semana da Criança, grande parte das unidades escolares fazem solicitações de passeio. Somente num dia nós tínhamos 26 passeios a serem realizados. Num dia. Tá? Aí, é um extra, né? Porque daí o transporte de alunos não pode parar. Aí o que eles têm que fazer? Lógico, toda escola faz sua solicitação com prévia antecipação. Acontece de unidades solicitarem na semana, não dá para atender, porque já tem todo um estudo, quem vai, quem não vai, porque tem o horário do transporte rural, nesse meio tempo quem faz, e isso acaba ocasionando uma quantidade considerável de hora extra para esses motoristas. O Ivan permanece ou... Enquanto sim, a informação, o que a prefeita me determinou é um gerenciamento desse transporte, para que todo o transporte junto com eles, né, porque é um setor, gente, que não é pequeno, não é algo que vai ali acompanhar 2, 3, é um setor complicado mesmo, inclusive dessa questão de oficinas. Então ele vem com esse olhar junto para agregar a minha equipe. Correto. Vereadores, Lucas, Chimba, mais alguma coisa? Não, da minha parte não. Tudo certo, não. Eu gostaria primeiro de agradecer a vocês, tá? Pela forma que vocês conduziram a nossa reunião. Nós não estamos, a gente fala, fica ansioso, dia 17, finando o ano, né? Cheio de coisa ainda para finalizar.
Mas eu agradeço a paciência de vocês, inclusive a compreensão de eu não ter vindo na anterior, e agradeço a forma com que vocês conduziram a nossa reunião, tá? Muito obrigado. Obrigado, Maralice, pela presença, Denise também, né? O Lucas, mais dentro da área, da pasta, né? Também fez perguntas relevantes, importantes. E o Timba aprendendo aqui junto, né, Timba? Não é aprendizado. E também, com certeza. Mas a gente agradece, né, vocês terem vindo aqui. Não tendo mais nenhum assunto. Não. Então, eu declaro encerrado, né, essa reunião. E bom dia a todos. Obrigada. Obrigado.